O vento do deserto sempre teve um jeito curioso de contar histórias. Histórias de dor, de perda e de renascimento, levadas na poeira quente que dança sob o sol. Foi nesse mesmo vento que o destino de Maria se perdeu, misturado ao eco dos cascos dos cavalos e às vozes dos homens que decidiram seu valor, como se ela fosse apenas mais uma mercadoria. Vendida pelo próprio pai em troca de um pedaço de terra seca e 3 cavalos magros, ela partiu sem olhar para trás, levando consigo apenas o cheiro distante de casa, o lenço azul de seda que pertencera à mãe e um coração pesado, dilacerado pela sensação amarga de abandono. Seu pai não a odiava, ela sabia. Ele apenas havia sido engolido pela desesperança, pela fome e pela seca que transformavam homens simples em fantasmas de si mesmos. Mas, para Maria, nada disso importava. A traição já estava feita. O rancho do coronel para onde ela foi levada era um lugar que parecia ter sido construído sob o silêncio e o medo. As paredes largas de adobe guardavam segredos, as janelas trancadas impediam a luz de entrar e cada passo ecoava como se denunciasse sua presença indesejada. Lá, Maria deixou de ser uma pessoa e passou a ser uma sombra. Servia comida, lavava chão, alimentava os animais, cuidava das feridas dos capatazes, sempre com o olhar baixo e o corpo cansado. O coronel, um homem endurecido pela ambição e pela arrogância, tratava todos ao redor como ferramentas, e Maria não era exceção. À noite, quando o resto do rancho mergulhava no silêncio, ela olhava para o céu e imaginava se alguém, em algum lugar, ainda pensava nela. O deserto respondia apenas com vento frio e solidão. Meses se arrastaram nessa rotina sem cor. O calor dos dias queimava a pele e o frio das noites gelava até o pensamento. Maria já quase não lembrava o som do próprio riso, mas o destino, sempre impaciente com a monotonia, resolveu virar a página. Numa tarde de céu avermelhado e ar pesado, um grupo de cavaleiros selvagens surgiu no horizonte. O ataque foi tão rápido quanto brutal. Tiros, gritos, cavalos em disparada, fumaça e poeira transformaram o rancho num inferno de caos. No meio da confusão, Maria correu sem olhar para trás, tropeçando nas pedras, arranhando os braços e caindo várias vezes até que suas pernas já não obedeciam mais. Quando finalmente parou, exausta, encontrou-se diante de um homem que parecia ter saído das histórias antigas. Pele morena marcada pelo sol, olhos profundos e escuros, como se guardassem o peso de muitas vidas. Era Tahan, um guerreiro apache que vivia isolado, longe das tribos e dos homens brancos. Um homem que havia escolhido o silêncio como refúgio. Ele levantou a lança com firmeza e por um instante o tempo pareceu se suspender. Maria, de joelhos, olhou para ele com um misto de medo e rendição e murmurou: "Se for me matar, faça logo." Mas Tahan não se moveu. Seu olhar, em vez de ódio, trazia curiosidade. Ele viu naquela mulher suja de poeira e lágrimas algo que o fez hesitar. E, num gesto inesperado, abaixou a arma e ofereceu água. Maria o encarou sem entender e, quando aceitou, sentiu as mãos dele, firmes, mas gentis, segurarem o cantil. Foi nesse momento que o destino, mais uma vez, virou de lado. Tahan a levou até seu refúgio, um pequeno acampamento escondido entre montanhas de pedra avermelhada. Lá vivia com seus 3 filhos, órfãos de mãe, crianças tímidas e de olhos atentos que observavam a estranha com desconfiança. No início, Maria foi recebida com silêncio e olhares frios. Mas sua presença, pouco a pouco, começou a transformar o ambiente. Ela ajudava nas tarefas, lavava as roupas no rio, cozinhava com as mulheres da tribo e, aos poucos, aprendeu palavras novas no idioma apache. O que começou como sobrevivência virou convivência. E o que era desconfiança transformou-se em respeito. Tahan observava tudo em silêncio. Via como ela cuidava das crianças
como sorria, mesmo cansada, como falava com a terra, com uma ternura que ele não via desde a morte de sua esposa. À noite, quando todos dormiam, ele ficava ao lado da fogueira e escutava o som suave de sua respiração. Havia algo nela que o desarmava. Uma calma, uma força invisível que não precisava de palavras. Maria, sem perceber, começou a preencher os vazios que o tempo havia deixado nele. E Tahã, sem dizer nada, começou a protegê-la com a lealdade de um homem que finalmente encontrava um motivo para continuar vivo. Os dias se tornaram mais leves. Maria ensinava as crianças a cantar, fazia bonecas de palha e contava histórias sobre as estrelas. Às vezes, ria alto e o som ecoava pelo vale como uma canção de renascimento. O deserto, que antes era só poeira e morte, agora parecia respirar junto com ela. Tahã, aos poucos, começou a falar mais, contar sobre o passado, sobre as batalhas, sobre a dor. E nas noites em que o vento soprava mais forte, Maria sentava ao lado dele e escutava sem interromper, até que o silêncio entre eles deixava de ser vazio e virava entendimento.